Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia, o nosso início de semana, essa segunda-feira abençoada, que eu tenho certeza que vai ser direcionada por Deus aqui, através do nosso devocional, da nossa leitura da palavra diária, né, que também é importante, das orações, que Deus ele esteja presente em cada momento dessa semana, que Ele possa nos guiar em cada palavra, em cada atitude, em cada gesto, em todas as situações, que a gente tenha sabedoria para agir conforme a palavra de Deus nos ensina. E eu tenho certeza que hoje nós vamos ouvir exatamente o que nós precisamos para que nós possamos ser conduzidos pelo nosso Pai. Ele monta o cenário e Ele coloca exatamente o que nós precisamos ouvir na frente dos nossos olhos para que a gente possa entender o que está faltando, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa avaliar nas nossas ações, nos nossos comportamentos. E hoje o devocional diz: o milagre começa com a obediência no simples. E nós vamos falar sobre muitas vezes nós esperarmos coisas grandiosas para a gente poder fazer o que Deus quer que a gente faça. E às vezes Ele só espera que a gente haja com o que a gente tem nas mãos hoje. Mas antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje no canal pela primeira vez e te convidar para se inscrever, ativar o sininho aqui da notificação na opção todas, para não perder nenhum devocional aqui todas as manhãs. E se você puder e quiser, você vai ajudar muito também curtindo esse vídeo, porque assim ele alcança mais pessoas que vão ser abençoadas e a palavra alcança mais pessoas, e isso que Deus espera. E agora, antes de começar, só quero que você escreva aí nos comentários a frase profética do dia. Sempre que a gente escreve, né, eu falo todos os dias aqui, escreva se você tem fé. Eu tenho fé, eu tenho meu caderno, eu escrevo todas as orações, todos os decretos, que realmente quando a gente escreve, a gente está decretando, a gente visualiza, ganha força e legalidade no mundo espiritual. E a frase hoje é: o que eu tenho nas mãos é o que Deus vai usar para o impossível acontecer. Vou repetir. O que eu tenho nas mãos é o que Deus vai usar para o impossível acontecer. Mesmo que o que eu tenho nas mãos seja pouco, mas é o que Deus vai usar para fazer o impossível acontecer. Amém? Muita gente está esperando uma porta escancarada, um anjo com uma carta na mão, uma voz audível do céu para acreditar que Deus está agindo. Mas sabe o que eu mais vejo nas Escrituras? Deus se movendo em silêncio através da obediência de pessoas comuns. A viúva de 2 Reis 4 é uma dessas pessoas. Ela tinha perdido o marido, estava endividada, corria o risco de perder os filhos como escravos. E o que ela tinha nas mãos? Aparentemente nada. Mas ao ser provocada pela pergunta de Eliseu, o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Nada, senão. Quantas vezes Deus nos pergunta o que temos nas mãos e respondemos com esse mesmo olhar pessimista, nada, exceto? E é justamente esse exceto que Deus quer usar para manifestar o milagre. Eliseu diz a ela que pegue muitos vasos emprestados, entre em casa com os filhos e feche a porta. E ali, longe dos olhos de todos, o milagre acontece no secreto. O azeite começou a jorrar e só parou quando acabaram os vasos. Esse detalhe é importante. O milagre não parou por causa de Deus. O milagre parou porque acabaram os recipientes. A provisão de Deus é sempre proporcional à nossa preparação. Agora vamos aprofundar. Sabe o que essa história nos ensina? Deus multiplica o que você valoriza. Se você menospreza o pouco que tem, não verá milagre. Mas se apresentar com fé, Ele transforma. Obediência simples libera o extraordinário. Aquela mulher não teve uma visão, não ouviu uma profecia sobrenatural. Ela apenas recebeu uma instrução e obedeceu.
Hoje, muitos esperam revelações grandiosas e desprezam a simplicidade da fé. Obedecer pode ser fechar a porta, orar, pedir perdão, dar um passo que parece pequeno, mas que abre o céu. Quer mais profundidade? Vamos conectar com outra história. Lembra de Pedro em Lucas 5? Pescador inexperiente, trabalhou a noite toda, não pegou nada. Jesus aparece e diz: volta e lança a rede. A lógica humana diria: já tentei. Mas Pedro disse: Senhor, sob tua palavra lançarei a rede. E foi esse simples ato de obediência em algo que ele já tinha feito antes que resultou na pesca milagrosa. Percebe? Obedecer mesmo quando não faz sentido, mesmo quando parece repetição, mesmo quando você está cansado. Outro exemplo, vamos falar de Josué. Quando Deus manda o povo dar voltas em silêncio ao redor dos muros de Jericó, uma vez por dia, por 6 dias. No 7º dia, 7 voltas. Para quem está dentro da cidade, aquilo parece ridículo. Mas para Deus, era obediência. E foi no fim do processo que os muros caíram. Tem gente querendo o muro no chão, sem completar as voltas. Agora eu te pergunto, quantas vezes Deus já te pediu algo simples e você ignorou? Orar por alguém, ler a palavra, pedir perdão, perdoar, desapegar, investir em um projeto, fazer algo que parece pequeno, sem glamour, sem aplauso. Mas é nesse lugar de obediência, às vezes no secreto, que os céus se abrem. A verdade é que muitos querem um milagre, mas não querem obedecer. Querem azeite sem botija, colheita sem semeadura, resultado sem processo, resposta sem rendição. E o mais lindo da história da viúva é que os filhos dela estavam com ela. Eles viram o milagre acontecer dentro de casa. Não foi na igreja, nem na praça, foi no lar. Isso nos ensina que quando você decide obedecer a Deus dentro de casa, no seu comportamento, no seu caráter, na sua conduta, os que caminham com você vão testemunhar a glória de Deus de perto. Não despreze o que você tem. Não minimize o que parece pequeno. O azeite só se multiplica quando é derramado. As redes só se enchem quando são lançadas. Os muros só caem depois das voltas. Deus só age quando há fé obediente. Amém, amém e amém. Que mensagem para começar a nossa semana. Quantas vezes nós pensamos, mas eu faço isso há tanto tempo. Eu já tenho repetido isso tantas vezes e nada acontece. Será que eu estou no caminho errado? O que eu preciso fazer? Você precisa orar, precisa aprofundar o relacionamento com Deus para estar sensível ao que Ele direciona, porque Ele fala o tempo todo, Ele fala através da leitura da palavra, da Bíblia, Ele fala através do devocional, Ele fala na oração, mas se nós não paramos para prestar atenção no que Ele fala, nós não sabemos para onde andar. E aí nós não vamos saber qual é a instrução que nós devemos seguir. E eu ouvi uma frase na última semana que me marcou. Deus não vai falar contigo na tua correria. Ele não vai esperar você passar correndo e falar, espera aqui, filha, deixa eu falar com você. Não, você precisa colocar ele no centro. Nós, eu e você, precisamos colocar ele no centro da nossa agenda dessa semana, da nossa vida, para que ele possa nos direcionar, para que nós estejamos sensíveis à voz dele. E aí sim, não desistir. Andar em obediência e fazer com que nós temos nas mãos hoje até ele prover mais e mais e mais. Porque ele vai prover, ele vai dar à medida que nós vamos nos preparando para receber. Amém? Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus, nosso amado e querido Pai, meu Senhor e meu Pai, hoje eu coloco diante de Ti e todos aqui que estão comigo. Nós colocamos tudo que nós temos nas Tuas mãos, mesmo que seja pouco, Pai. Se está nas Tuas mãos, mesmo pouco, é mais do que o suficiente. Nos ajuda, Pai, a não desprezar o azeite da nossa casa, a semente que está nas nossas mãos,
a instrução que nós já ouvimos. Nos ensina, Pai, a obedecer sem questionar, a confiar sem enxergar e a dar passos, mesmo que tivermos medo. Que a nossa fé seja ativa, Pai, que o nosso coração esteja pronto, que a nossa casa seja lugar de milagre, que nós possamos estar sensíveis, Pai, à Tua direção. Nós queremos andar em obediência, segundo a Tua palavra, para que a Tua promessa possa se cumprir na nossa vida. E que para ela se cumprir, nós possamos entender que o processo é necessário e que os Teus planos para a nossa vida, eles são muito maiores do que os nossos. É o que nós oramos e te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito nosso dia, nossa semana. Envie agora, se você sentir no seu coração esse devocional para alguém, ou para mais que uma pessoa, porque você vai abençoar a vida dessa pessoa, você vai talvez trazer a resposta de oração, vai ser usado por Deus para levar essa resposta. Deus se alegre e essa bênção volta ainda maior para você. Amém? Amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.